Vamos se aproximar, nós estamos aqui no stand da Ingredientes Online, nós vamos iniciar uma receita agora de um cookie de amêndoas com coco. Venham, se aproximem, venham provar, conhecer os nossos produtos. Livre de glúten e lactose. Venham que vocês não vão se arrepender, hein? Uma receitinha prática, super fácil de estar elaborando, tá? Tanto para a gente consumir no dia a dia, mas para nós confeiteiros, né, a maioria aqui, para a gente ter uma opção para oferecer para os nossos clientes. Tanto o cliente que tem uma opção de uma dieta sem glúten e lactose, mas principalmente a gente tem o que oferecer para quem é intolerante e não tem a opção, né? Então se aproxime, aqui vocês vão ter muitas dicas, muitas opções, tá? E qualquer dúvida pode interromper, que o nosso chefe está aqui, ó, para tirar todas as dúvidas. Tudo bem, boa tarde, eu sou o Rodrigo, eu sou confeiteiro e nutricionista. Tá, então a gente trouxe aqui realmente uma proposta isenta de glúten, isenta de lactose, para que todos possam consumir com aquele cafezinho, para que vocês façam um mimo para o cliente de vocês. Né? É interessante também quem vai revender, quem vai vender esse produto, é interessante o seu cliente saber que você tem um produto realmente isento de glúten e de lactose. Tá? É um biscoito super fácil de fazer, tranquilo mesmo. A gente precisa, o coco seco entra aqui no lugar da farinha, então ele precisa ser seco e sem açúcar, isso é importante, né? O açúcar ele entra como líquido nas receitas, muita gente acha que ele entra como parte seca, mas não, o açúcar em contato com o líquido ele se torna líquido, né? Então se eu tiver um coco adoçado mais o açúcar, não vai dar o ponto que eu preciso, tá? Então coco seco, sem açúcar, a gente vai usar 200 gramas de coco seco. Esse pacotinho aqui, pelo que eu vi, já é de 200 gramas. Uhum. Eu não consegui abrir. E também a gente aproveitar as oportunidades da gente estar num evento assim, para a gente conhecer empresas que têm qualidade, que muitas vezes no dia a dia, nos mercados onde a gente frequenta, não tem. Você não tem opção. Então você está aqui, pegar o contato, né? A gente envia para o Brasil todo. Sim, então, aproveitar também, já pegar o contato, levar, vocês vão estar provando, depois assim a gente encaminha, isso. E mais do que isso, né, eu acho que empresas como a Ingredientes Online que têm responsabilidade. Né? Os produtos são certificados e realmente são isentos de glúten, isentos de lactose, então isso é importantíssimo. Quando a gente lida com intolerâncias ou com alergias, isso é muito sério, tá? Então aqui eu tenho 200 gramas de coco seco ralado, 100 gramas de açúcar. Posso trocar por açúcar de coco? Pode. A gente simplesmente vai misturar. E aqui a gente propôs o biscoito de coco com amêndoas, tá? Eu estou usando 50 gramas de farinha de amêndoas. Pode ser farinha de amendoim, pode ser farinha de nozes, você pode saborizar com a farinha da sua preferência. Ou pode deixar só de coco também, tá? Aqui eu coloquei 200 gramas de coco, 100 gramas de açúcar e 50 gramas de farinha. É que estava em 2 para dar a quantidade, tá? Mas era farinha, isso. Não, é só farinha de amêndoas, tá? E eu vou colocar clara de ovo, 120 gramas de clara de ovo. A clara de ovo é que vai fazer a liga e que vai hidratar esse coco, tá? Então, por isso que eu disse, é importante que seja o coco seco, com o coco fresco não vai funcionar, tá? E por isso que é importante também que ele seja isento de açúcar, porque a gente adicionou açúcar. Isso aqui a gente só vai misturar até a gente obter uma massinha que parece uma massinha de modelar. Quiser variar o sabor, gente, aquilo que eu falei, pode usar. Quiser mudar o sabor. Ai, que chique! Ó, estamos ao vivo. Quiser mudar o sabor, pode utilizar a farinha de amendoim,
farinha de castanha, nozes, qualquer tipo de oleaginosa que vocês queiram misturar aqui pode ser acrescentado. Não vai alterar, não. Eu sou assim, né? Eu falo mais do que a mulher do saco, né? Cheguei também, nem me apresentei, meu nome é Neiva, tá? Eu também venho da área da saúde, né? Eu trabalhei muito tempo com pediatria, na parte de pediatria. E hoje a gente vê também essa questão de crianças, que a gente não tem muita opção, né? E chegando agora, eu falei que para nós a gente já começa a frisar um pouco a questão do Natal. É uma opção para fácil venda para você fazer, né? E voltando, não, claro, essa questão de, muitas vezes, uma opção, mas é o que eu sempre falo, na minha outra aula agora nós falamos muito da questão do sem açúcar, né? Não só por uma opção de estética, beleza, mas aqui voltado principalmente para a saúde mesmo. Oi? Dá para fazer sem açúcar, a gente pode utilizar o xilitol, tá? A gente pode utilizar qualquer outro adoçante. A gente sempre recomenda que utilize adoçantes que a gente dizem que são os adoçantes mais naturais, né? Pode ser o stevia, tá? O stevia eu gosto de fazer uma mistura dele com o xilitol, porque ele tem um sabor residual bem forte. Então, se você for usar o xilitol, você vai usar na mesma proporção, tá? O eritritol também na mesma proporção. Não vai usar? Não. Ó, importantíssimo. Vocês viram que eu trouxe a minha clara de ovo num saquinho, né? Ficou um pouquinho lá. É certinha a quantidade, ele tem que dar ponto. Então, o pouquinho que ficou faltando eu vou tirar daqui, tá? Eu vou colocar. Se é 1 para 1 do açúcar, dá certinho. Que bom! E assim, e com aquela certeza que nós falamos, né? A gente tem a certificação, né? Você vai estar levando uma coisa que sim, não tem aquela dúvida. Que muitas vezes você fica, não tem aqui, não. A gente consegue com essa certificação comprovar que realmente é livre, você pode usar, não vai ter problema nenhum, alteração de nada. E ser feliz, né? Só vai faltar o cafezinho. Só o café. Tem chocolate? Trabalha com chocolate. Também tem o cacau, né? Tem cacau. Tem o cacau. Em barra? Tem gota. Aí já dá para incrementar o nosso cookie aí, ó. Aqui, se quiser um biscoitinho prestígio, pode trocar os 50 gramas de farinha de amêndoa, pode trocar por cacau. Aí 25 gramas de cacau, tá? Ou se for chocolate 50% em pó, os mesmos 50 gramas. Ó, a gente formou uma massinha, é isso aqui mesmo, tá? Ó, ela junta quando a gente... Só que ela não tem excesso de líquido. E agora a gente vai porcionar. Eu fiz, o que eu trouxe para vocês experimentarem, tá com 13 gramas cada bolinha, tá? Eu acho que é mais do que suficiente. Seria uma colher de sobremesa, daquelas de medida. Vão render 40 biscoitos. Aqui é simples, simples, simples. Eu só meço aqui. Passou um pouquinho de desmoldante, precisa passar. Eu acho que não, Neiva, dá pra você enrolar numa boa. E a Neiva vai bolear porque eu acho mais bonitinho boleado, tá? Agora, se quiser tirar da colherinha e colocar direto na assadeira, também não tem problema. Tá parecendo um beijinho, né? É um biscoito fácil, né? Uma produção fácil, rápido. Isso, ó, já aproveita. E o legal é que ele te dá essa flexibilidade de você trocar ou não colocar a farinha, tá? Não precisa acrescentar nada. Os 200 gramas de coco com 120 gramas de clara vai dar textura, tá? Porque o que vai absorver a água dessa clara é o coco seco. Então, se você quiser fazer só de coco, faça só de coco. Ou quer mudar o sabor, aí a gente pode ir para o chocolate, para a farinha de amêndoas, para a farinha de castanha de caju, para a farinha de amendoim, para a farinha de nozes. Você pode saborizar ele da forma que você... A base é o coco e a clara, tá?
através de uma base, você vai ter uma imensidão para você oferecer para o seu cliente, né? Fica com 13, é uma colher de sobremesa, a medida, dá de 13 a 14 gramas cada um. No forno ele vai dar uma infladinha e uma achatadinha, então ele fica um pouquinho maior. Eu acho que esse é o tamanho ideal para que ele asse no tempo que a gente, né? Forno convencional, obviamente, tem forno no mínimo do seu forno, geralmente 160 a 180 graus. Forno de convecção, 150 graus, 160 graus, 15 minutos, de 12 a 15 minutos. É super rápido. O que eu acho legal também, importante dessa receita, é uma receita fácil de fazer. Então o custo dela se torna menor. Eu não tenho muito gasto de tempo, eu não tenho muito gasto de material, eu não tenho muito gasto de luz, água, né? E isso hoje em dia conta bastante. Vamos bolear mais alguns? Uhum. Boleia mais alguns, vocês vão querer comer alguns? Não, né? Não, imagina. Só para não perder a receita, né? Só para não perder, vai ficar aí. É. Dúvidas? Pode vir mais aqui pertinho, viu? 200 de coco, tá? Pode utilizar, para não ter açúcar, a gente pode utilizar a mistura de adoçantes na mesma proporção do açúcar, 100 gramas, tá? 200 de coco, 100 gramas de adoçante, 120 gramas de clara de ovo e a farinha, se você quiser saborizar, 50 gramas de qualquer farinha, tá? Se for cacau em pó 100%, 25 gramas de cacau em pó, chocolate 50%, pode usar os mesmos 50 gramas. Vou contar que o de chocolate fica bem gostoso. Entra depois no Instagram, começa a seguir e a gente coloca depois um post com a receitinha para vocês. Isso, ingrediente. Depois não é já, né? Que nem o pessoal fala. Entra aí, tá todo mundo com o celular na mão, já segue a empresa, vocês já vão. Isso, que daí a gente coloca a receitinha lá certinho, ingredientes online. Isso. Que tá passando vários professores, vários chefs, tem muitas opções, muita receita com os nossos produtos. É isso. E acompanha, sempre vai ter novidades para vocês, tá? E aí, é fácil? Facinho de bolear, né? É por isso que é importante as claras estarem em peso, tá? Então não vou falar para vocês, é 1, 2, 3, 10 ovos. Depende do tamanho do ovo, depende do tamanho da gema que veio dentro desse ovo, se ele veio mais clara, se ele vem mais gema. Por incrível que pareça, da mesma galinha dá diferença, tá? Ela não bota filhos gêmeos. Mas, então, tem, né? Por isso que a gente fala tudo em peso, ok? Bom, nosso forno já está pré-aquecido, olha lá, 155 graus, tá? E ele vai ficar lá por de 12 a 15 minutinhos.